Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um bate-papo aqui com a equipe da CSQV. Me chamo Jéssica Maria, sou assistente social, sou pós-graduada em saúde coletiva e gestão do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E sou servidora aqui da Coordenadoria de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida na Cefaz Mato Grosso. E hoje, 16 de janeiro de 2026, estarei com vocês nesse bate-papo em alusão ao Janeiro Branco. Este mês tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de saúde mental, incentivando a prevenção de transtorno psicológico e a busca por apoio profissional. A campanha, ela virou legislação em 2023, transformou o movimento em uma política pública, sancionada após aprovação no Congresso Nacional, com abrangência nacional. Visa promover ações educativas que estimulem o cuidado emocional e a construção de uma sociedade mais saudável e empática, fortalecendo o debate sobre saúde mental, contribuindo para a redução do estigma e para a promoção do bem-estar psicológico. O Janeiro Branco nos convida a olhar para dentro, reconhecer nossas emoções e entender que saúde mental também é saúde. Cuidar da mente é um ato de amor próprio e pedir ajuda é um sinal de coragem e não de fraqueza. Para conversar sobre esse tema aqui, junto com a nossa convidada, né, a Laura Santiago. Bem-vinda, Laura. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada, a ABA. Seja bem-vinda e obrigada, viu? Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite, já antemão, né? Agradecer a todos que estão aqui nessa tarde. Lembrando que aqui é um bate-papo, não existe certo e errado, nós vamos trocar muitas ideias aqui. E complementando o que a Jéssica disse sobre o Janeiro Branco, né? O porquê o Janeiro Branco. O autor principal é um psicólogo chamado Leonardo Abraão, ele é de Uberlândia, e ele percebeu que quando chegava todo mês de janeiro, as pessoas se iam, né, do consultório, e realmente isso tem até hoje, né? As pessoas não vêm, mas quando chegava o mês de fevereiro, se notava um número crescente, né, de marcação, de estar retornando, e as pessoas estavam vindo mais tristes, esgotadas, quebradas por dentro. Sim. Então, né, e todo santo ano era assim. Uhum. Aí, eu só vou apresentar a nossa outra participante para você dar continuidade, tá bom? Sim. E para contribuir com o nosso bate-papo, né, eu convido também a colega e servidora da CSQV, a psicóloga Tiara Emanuele. Ela é psicóloga clínica e pós-graduada em neurociência comportamental. Bem-vinda, Tiara. Obrigada novamente. Laura, sem menção de palavras, né? Tudo bom? Obrigada, agradeço. Boa noite a todos. Boa noite não, perdão. Boa tarde a todos, né? E para quem está nos acompanhando ao vivo pelo Google Meet e também pelo YouTube, vou pedir para você estar movimentando o nosso chat, pode mandar dúvidas, pode mandar comentários, que ao final da nossa apresentação nós vamos interagir e as nossas convidadas vão responder, tá? Então, assim, para dar início ao nosso bate-papo, eu começo com uma pergunta já para a Laura. Laura, pode nos explicar o porquê do Janeiro Branco? Então, vamos lá, gente. Então, complementando, né, o que a gente estava falando ali, o que acontece? Tem essa evasão no mês de janeiro, porque as pessoas já começam no mês de dezembro, mas janeiro é o principal. Que as pessoas viajam, tem um gasto maior, um foco maior em passear, festa, e acaba deixando de lado essa parte, porque ele acaba colocando foco para esquecer o problema, o que está acontecendo. Aí chega o mês de fevereiro, vem tudo de uma vez. E aqueles que estavam em tratamento, a gente percebe ali um certo regresso no processo, né? Porque ele já vem mais quebrado, né? Mais machucado. Então, assim, o Janeiro Branco, né? Como o nome diz, é como se fosse assim, uma folha branca que nós temos todos os dias, o quê? A oportunidade de mudar a nossa vida, de ter um recomeço,
de perceber que aquela meta, se a gente não está conseguindo, o que eu posso fazer no plano B? E aquilo lá é o que eu quero mesmo? Então, é a oportunidade, e é o início do ano, que nós fazemos aquelas promessas, vou na academia, vou nisso, vou naquilo. Então, o mês de se pensar, e essa evasão, né, aí ele vem com um propósito de nós falarmos sobre saúde mental no começo do ano, antes de ter uma crise. Então, não precisamos esperar estarmos ali com uma situação de saúde mental mais agravada, não conseguindo levantar da cama para buscar ajuda. Não precisamos esperar, né, nesse contexto. Então, esse movimento do psicólogo começou lá em 2014, foi só em 2023, como a Jéssica disse, que foi mesmo, que se tornou uma lei federal. Então, porque se viu nesse período o quanto ajudou o mês de conscientização de a gente falar sobre isso. E os anos foram se passando, gente, de lá para cá, mas além dessa evolução, né, de se falar mais, a gente tem hoje vários acessos, YouTube, Instagram, todas as redes sociais ali, que trazem muita informação boa, assim como traz muita coisa que não é verdade, né? Mas, sim, os anos se passaram, mas ainda os números de casos de afastamento ocupacional é muito alarmante. Né? Será que por isso que a saúde mental ainda carrega tanto preconceito, Laura? Sim, carrega muito preconceito, que nós chamamos de psicofobia, que tem o preconceito de quem faz, de quem toma medicação, né? Por exemplo, se eu tomo medicação para oscilação de humor, aí no momento que eu fico nervosa, quem está comigo fala, por que você está assim? Você não tomou seu remedinho hoje? Eu e minhas amigas do CAPS. Então, o CAPS está sendo o que é referenciado para uma comédia, né? E é algo muito necessário aquela situação. Quem vai lá não vai para passear. Sim. Não vai para, né, para ficar brincando. Então, assim, tem muito estigma, ainda muito preconceito em falar. Se eu falar, eu estou me cuidando, eu falo, nossa, você está louca. Eu vou no psicólogo. Eu vou no psiquiatra, então, ultrapassou. Dali eu já vou, por exemplo, em Cuiabá, já vou para Alto Botelho. E a gente escuta muito isso. E isso é que nós temos várias campanhas, né, várias fontes de informação, e ainda tem. E aí nós temos como dados também, pessoal, que o Brasil segue com o país mais ansioso do mundo. Não é aqui, sabe, um estado, tá, é do mundo. Cerca de 470 mil pessoas com transtorno mental foram afastadas. Só em 2024, 2025 ainda não saiu esses dados. Olha só, 470 mil pessoas, né, dos casos que foram lá evidenciados, porque tem aquelas pessoas que seguram, não estão ali, né, não vão atrás. Então, assim, infelizmente, esses dados mostram para a gente que 1 em cada 3 brasileiros, gente, 1 a cada 3 vai ter algum transtorno mental. E quando nós falamos de transtorno mental, não é o transtorno que é também muito falado, esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Não, gente. É alguma dificuldade, alguma mudança do nosso cognitivo, das nossas emoções, do que nós estamos vivenciando. Né? Então, desse cada 3 brasileiros, 1 vai ter. E a cada 5 brasileiros que tem questão do transtorno mental, só 1 busca ajuda. Então, imagina, isso são dados, são científicos, não é eu que estou criando, né? Então, nas pesquisas mostram isso. E no final do ano passado, eu vi várias reportagens do INSS falando que o maior índice dentro lá de benefício foi questão de saúde mental, não foi acidente, não foi cirurgia, foi essa questão. Então, é um número muito alarmante para nós pensarmos, né, da questão da prevenção antes que aconteça, né, a manifestação do transtorno. Né? Então, assim, é por isso que acontece esses fatos, porque ainda colocam assim também, você tá triste, você tá não sei o quê, vai lá, mas tá todo mundo cansado, é assim mesmo, não, trabalha que passa, vai lavar uma louça, olha, você tem que pensar positivo, que tudo vai dar certo. Fulano vou ficar depressivo, vai carpir um quintal. Perfeito, né? Tem muitas essas falas. Não só as falas, mas também o fazer, né? Obrigar a pessoa a estar lá, a fazer,
como você me falou, lavar louça. Eu escuto muito isso dos jovens adultos, muito, muito, dos adolescentes. Tia, né, no insight, na clínica, você sabe. Tia, eles não entendem, eles não estão lá. Eu passo o ano, eu venho Natal, eu faço o checklist. Eu acho tão bonitinho eles falar, né, Laura, checklist, né, igual adulto, assim. Mas eu fiz o checklist, eu obedeci minha mãe, meu pai, eu tirei nota boa, mas aqui, ó, aqui, eu acho tão bonitinho isso lá, aqui, ó, no coraçãozinho. Mas Sim. tá estranho. Eu acho mais bonitinho eles falar desse jeito, assim, porque eles soltam, né? Eles não ficam presos. Né? Nessa parte a gente ganha, mas a gente perde pela questão dos pais, né? Se a gente for parar, assim, colocar de um jeito global, pessoal, né? Porque para os pais tá bom, e não tá bom para eles. Então, quem é nossos pacientes são quem tá ali no insight, não, Laura, com a gente, não é tá certo, que os contra-cheque, vamos colocar assim, num senso comum, é eles que pagam, é a avó, é o esposo, mas assim, quem está em sofrimento não está sendo ouvido, né? Eu acho que a questão do ouvir, né, não só nos podcasts, é muito fortemente arraigado em todos os neuros, sempre falando que não são ouvidos os que estão em sofrimento, e não são. Não é só um abraço e acabou. Vai lá, já toma seu medicamentinho, né? Como modulação visual. Infelizmente, ainda no TikTok, eu acho errado isso, né? Banalizar uma coisa que é doença, que é uma coisa fenomenológica, humana, que acontece. É uma coisa em silêncio que a gente tem que fazer. Quando a gente não sabe o que responder, pessoal, a gente sempre tem que fazer silêncio, né? Se eu não sei, ótimo, vou aprender. Tem uma pessoa ali do lado que eu amo, né? Um familiar, um amigo. Então, o que eu faço? Silêncio, pessoal. A melhor resposta, né? Por quê? Vou ver o que eu posso fazer, né? Porque o insight da psicoterapia, né? Pelo menos para nós, né? Que está sempre lá na beira ali do urgência e emergência, né? Lá, principalmente situacionais de emergências, de crise, de ansiedade, de TAG, né? Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, porque não somos super-heróis, né? Em primeiro lugar, não somos do SAMU, né? Nós somos clínicos, né? Clínicas, como vocês quiserem chamar de feminino, e que a gente tem conhecimento, experienciação, documentado, bacharelado pelo conselho, pós-graduado, especialidade, mestrado, feedback com os colegas, né? Que a gente sempre faz em clínica, né? A gente sempre faz as imersões dos cursos, é bacana isso. Supervisão, né? Supervisão, sem dúvida, né, dona Laura? Tem uma servidora que fez um comentário aqui no chat, Laura falando, Estou né? vendo aqui. Isso é frescura, isso é falta de Deus, isso está acontecendo porque você não se esforça. Eu acredito também que muita dessa porcentagem dessas pessoas que não procuram a ajuda de um profissional vem do julgamento, né? Perfeito. Vem Essa do palavra. julgamento, da vergonha. Será que o problema é comigo? Se é falta de Deus, será que eu preciso buscar mais Deus? O que está acontecendo? Pode comentar um pouquinho, Tiara, por favor? Vamos lá. Não, assim, porque assim, é uma coisa que desde quando a gente formou, né, Laura? Claro que a nossa expert aqui formou mais primeiro, tem mais imersão, mas estou sempre com ela, eu amo ela tem uma interatividade comigo de colega, então vamos lá. Desde do princípio de residência, de estado, a gente escuta essa palavra, né? Mas todo mundo me fala que é uma questão de Deus. Então, hoje, na nova ciência, onde é falado sobre mediunidade, sobre espiritualidade, ela é entrada, ela nunca deixou de entrar, porque a gente, como ser humano, a gente trabalha o biopsicossocial e espiritual da pessoa. Então, a gente não está aqui para dizer, direcionar no sentido assim, a pessoa tem que fazer isso. Não, a gente está lá primeiro para nossa atenção, nosso ouvido e nosso conhecimento. Que é E antes de tudo, o acolhimento, né? O acolhimento, perfeito também. O acolhimento, o estar ali junto e mostrar para aquela pessoa que está em sofrimento, que não sabe
Gente, entenda uma coisa, para a pessoa estar lá no insight ali sentada, você pode ter certeza que ela teve muita dificuldade para chegar ali, tá? A resistência é muito alta, principalmente por causa dessa palavra, entendeu? É o auge ainda, é o número 1, né, de que é falta de Deus, de que é falta de fé, né? Hoje em dia é os dois paralelos, se é falta de Deus ou é falta de fé. Não, todo mundo tem, só que é subjetivo, tá? Porque a Sim. pessoa foi criada de um jeito, ela veio de uma sociedade diferente. O clima familiar que a gente sempre coloca, né, Laura, é diferente e temos que respeitar isso. A Acima de cultura tudo, também, né? a cultura familiar, tem a cultura da sociedade, que ele ou ela vive, Uhum. né, que é com os amigos, que é ali com o vizinho, pessoa que ele ou ela se sente afinidade. E a outra é a cultura familiar, Sim, entendeu? Então, Nós somos o tempo todos comparados, com sempre. desde a infância, né? E essa comparação também nos traz um sofrimento. Se for pegar pelo o meu exemplo, a minha mãe sempre falava, olha, na minha época era assim, olha, na minha época eu ia para a roça, na minha época eu não sei o quê. Então, assim, ficava comparando, mas assim, é o jeito, eu não vou culpá-la, porque era o jeito que ela aprendeu. Só que nós que estamos agora mais evoluídos na questão da saúde mental, que já temos entendimento, por que não evoluir? Por que que tem que se repetir aquela crença limitante que eu não posso? Eu escutava muito de familiares, parentes, de falar assim, parente, né? Porque minha família, você sabe, né, gente? É pai, mãe e irmão que mora junto com você, o restante é parente. Eu escutava muito do parente falar que, quando eu falava que eu queria ser psicóloga, assistente social, eu falava, nossa, você não vai ser ninguém, porque teu pai e tua mãe não têm ensino superior, o que que você vai ser, né? Não, você tem que fazer concurso para ser servidora pública para você ser alguém na vida. E riam de mim, sabe? Mas eu não deixei que aquilo ali me diminuísse, apesar de alguns momentos, quando eu não conseguia, eu falava, não, não é para mim mesmo. Né? Mas eu fui atrás, fiz as duas faculdades, eu amo as duas faculdades, e elas hoje complementam no atendimento também. Com Porque certeza. muitas questões que vêm aqui é questões sociais. E aí, quando eu termino o atendimento, eu falo, olha, agora eu vou falar com você como assistente social. Isso aqui que você está aí preocupada, você vai em tal lugar. Você já foi lá? Não, nem sabia. Então, assim, nenhum aprendizado é à toa, né? E aí eu consegui, e gente, eu faço terapia, tá? Tem gente que acha que psicólogo não faz, mas antes da gente ser um CRP, nós somos um CPF. Nós temos problemas, nós temos dificuldade, né? Então muita gente acha, mas como? Ou então tá com problema e fala assim, ai, mas você não consegue se ajudar? Não, gente, não tem um botãozinho aqui, mesmo que a gente saibamos ali o que pode ser feito, quando a gente fala com outro profissional, a gente se escuta, o falar liberta. E muitas vezes eu falo uma coisa assim na minha terapia, eu falo, nossa, eu tô falando isso, não acredito. E aquilo ali destrava, sabe? Então eu falo, meu Deus, faz um eco. Realmente você falar com você um paredão de chapado e volta, né? Aí eu falo assim, minha psicóloga morre de rir, né? Eu falo para ela, nossa senhora, porque a gente é ser humano, nós temos isso, né? Então, assim, enquanto isso que as pessoas estão julgando, falta de Deus, é falta de fazer isso, fazer aquilo, as pessoas estão perdendo o brilho dos olhos, estão se apagando cada vez mais, eles estão ficando mais doentes, e aí, né, vai desenvolvendo a depressão, burnout, sabe? Isso não é frescura, gente, não é frescura. Desde que os outros falam. Sabe aquela questão que mãe sempre fala, tipo, você não é todo mundo? Se todo mundo acha que é falta de Deus, deixa eles acreditarem. Busca a sua, porque a salvação é você mesmo. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai passar. Eu posso ter passado uma situação parecida, assim, igual, mas não é igual, é parecida. Por exemplo, falar sobre o luto. Eu sou especialista em luto também, eu falo muito sobre isso. Então, não é porque eu tenho uma condição que eu perdi meu filho, que eu vou atender uma mãe que perdeu um filho também, eu falar que é igual. Não é igual. O amor não é igual. A dor não é igual. Né? Então, até isso, falar, mas eu consegui, por que você não consegue? Né? É diferente, gente. Então, perceber
com quem nós estamos se relacionando. Perfeito. Porque as pessoas não adoecem. É verdade. A servidora Thaís Portela colocou assim: passei momentos difíceis numa fase da vida. E depois de 2 anos que tive depressão, fui cobrada que o tempo para sentir isso já tinha passado. E eu já deveria ter superado. É algo que até eu mesma me questionei. Por que então eu não caí em depressão no ápice do momento difícil? Enfim, comparações e julgamentos que não ajudam em nada. Em que está passando se a depressão tivesse idade, né, para cometer. Nossa! Aí é uma pergunta que eu falar. faço, né? O que acomete mais as pessoas? A ansiedade ou a depressão? Para Olha, mim, pode falar, Tiara. Pode falar primeiro. para mim é os dois. Porque hora é ambivalente. Eles Hora, andam de mão dada. isso não tem como, Jéssica, essa parte aí. Hora ela tá na euforia e hora ela tá na melancolia. Então essa melancolia ela pode gerar, pelo menos o traço, não o estado, mas ela gera o traço. Então o traço é o quê? Os sinais, não o sintoma, tá, pessoal? Sim. Os sinais. Os sinais que eu vou evocando para quem tem um autoconhecimento, que é tudo. E aí ele volta para a ansiedade. A ansiedade ele normaliza, depois ele vai de novo e ele pode gerar. Aí que está o perigo, né, Laura, nos comportamentos. A questão do vício e a questão da compulsão. Quando eu não percebo, ou percebo que um pouquinho tarde demais aquele insight de que eu estou fazendo compra demais, eu estou comendo demais, né? Alguma coisa desregulou ali do meu quadro, do meu bem-estar. Ou eu estou fazendo exercício demais, né? A gente não pode esquecer disso. Também. Alguma coisa que eu entrei em fuga, seja para melancolia ou para ansiedade, eu entrei em fuga. Nessa repartição do processo, eu entrei em fuga. Então, assim, ó, o que a Thaís falou é importante, né? Por que eu não caí em depressão no ápice do problema da situação? Porque você teve que se fazer de forte, mas só você sabe a exaustão que você passou. Então, literalmente, a gente vestiu uma máscara para ir trabalhar, para estar sorrindo para a sociedade, para não demonstrar o que está sentindo, porque a gente sabe que vai ser criticado, vai falar, nossa, mas você está ainda assim? Então, quando você teve a exaustão mental que atingiu o seu corpo, foi onde você foi na queda, que aí foi diagnosticado o processo depressivo. Sim. Então, assim, gente, esses exercícios físicos, eles ajudam a gente cerca de 60% para a diminuição da ansiedade. Só que lembrando, gente, quando nós falamos de exercício físico, não estamos falando de vocês se matarem na academia todo dia, a não ser aqueles que querem ser Graciane Barbosa. Aí tem que fazer todos os dias. Graciane Barbosa ou o marido dela, o ex, né? Eu não sei como que tá o negócio. O ex, Então, assim, é só nesses casos você tem essa meta. Agora, para a saúde física e mental, nós não precisamos fazer essa loucura. No último congresso de psiquiatria que eu fui, o médico trouxe uns dados do curso que ele fez nos Estados Unidos, qual que era o tempo mínimo melhor para o ser humano em questão de saúde mental e física. Ele trouxe 3 exemplos de exercício: pular corda, fazer musculação e corrida. E esses 3, ele falou em 15 minutos. Qual que era melhor? Ah, tal coisa. Pular corda, ninguém levantou. Corrida foi a maioria, né? E o que era, gente? Pular corda. É o melhor exercício. 15 minutos. Ele falou, não é 15 minutos direto, porque senão a pessoa fica muito cansada, né? Acelera o coração. Fez um pouco, é 15 minutos. E na semana, o ser humano precisa de 1 hora na semana. Então, se eu não consigo fazer durante a semana por causa do trabalho, filho, tudo aquilo lá, é você estipular 1 hora na semana. E aí, seu cérebro vai condicionar o quê? Eu fiz 1 hora na semana, seja sábado, domingo, ok, atingi a meta. Só que daí, conforme você vai fazendo, você fala assim, eu vou hoje na academia, aí pode ser outro dia, senti vontade. Aí que você vai ver o quê? Eu superei a minha meta. Então, vai dando satisfação e o prazer de fazer exercício. Agora, se a gente começar, a partir de amanhã eu vou fazer todo dia, eu mesma vou estar mentindo para mim, porque se eu falar que eu vou fazer todos os dias, eu vou frustrar. E aí a chance da gente sentir assim que tudo que eu faço não dá certo é maior. Aí se cria maior limiar ali de crença limitante, que eu não vou dar certo.
Eu não vou conseguir. Eu não saio desse estado, porque tecnicamente eu estou fingindo, né, que sou uma boba alegre, e Sim, para pararem de me encher o saco, vamos colocar assim, nesse senso bem comunzão mesmo, e, sim. e vou continuar. A terapia talvez funcione, né? Porque eu escuto muitas pessoas falando que, né, não sei você, Laura, mas eu ainda escuto. As pessoas falando, por que essa terapia não funciona? Eu falei, pera lá. Né? Não é questão de abordagens, não é uma questão do terapeuta, porque tem os terapeutas e os psicoterapeutas, né? Que são dos psicólogos, são dos psiquiatras, neuros, né? Formação. Existem as outras terapias que são mais relaxantes, que são as holísticas, né? As holísticas, as reikianas e as de acupunturas e massoterapeutas, né? Mas eu escuto muito isso, essas questões. Mas por que não funcionou, por exemplo, para minha mãe? Falei, olha, vai de uma questão subjetiva. E eu ainda bato nessa tecla que a questão subjetiva ainda é muito, muito mal interpretada. Tá? Não só pelo próprio sujeito, que ainda acha que subjetividade é uma coisa só emocional. Não, ela é biopsíquico, social e mental e espiritual, mediúnica, como queiram chamar. Tá bom? Hoje em dia, por quê? Porque só você que sente. Ao você emocionar, condicionar aquela situação para o emocional, eu sinto. Eu senti lá em cima, que é o nosso cérebro já faz a retrointerpretação e vai para onde? Crença. Ela já formula como certo e errado. E quando eu não entro em reflexão, e esse é um dos alelos que ainda não são trabalhados, a reflexão. Reflexão não é meditação, gente. Meditação é uma coisa, refletir é eu pegar o papelzinho e escrever: olha, hoje eu fiz isso, ontem eu fiz isso. É ser verdadeiro com você mesmo. Não tem a mágica de chegar um profissional, um psicoterapeuta, peraí, eu vou resolver. Ou o psiquiatra, vou resolver. Ou o neuro, agora jogando até para nós. O neurocientista. Não, vai lá no neurocientista, é ele que sabe. Não, todo mundo sabe, pessoal. Vai, mas a pessoa mais fundamental que tem que saber é aquela própria pessoa. Porque é ela que está em sofrimento, é ela que está sentindo, ela que está em irritabilidade, gente. Irritabilidade muito alta. Irritabilidade gera apatia, né, Laura? Aquela coisa que me fazia preguiça, hoje em dia eu já tô refreando, eu já tô. Ai, depois eu vou. Ai, depois eu vou. Esse é um dos alertas, viu, pessoal? Isso é um dos alertas. E aí fica no comparativo. Pegar um gancho da Laura e vou fazer a propaganda de uma ação aqui da CSQV, que hoje, né, para finalizar as nossas ações do Janeiro Branco, às 17 horas tem a caminhada do Janeiro Branco que vai até o Parque das Águas, tá, pessoal? Eu vou. Quem quiser participar, 17h30. Legal. Então, assim, até isso, né, a questão do exercício físico que a gente estava falando, né? Eu estava falando da caminhada, é isso, até caminhada, gente, 20 minutos de caminhada. Eu não consigo ir no parque, eu não consigo dar uma volta no quarteirão da tua casa, sabe? E dependendo, anda 2 quadras e volta, você já viu que já deu 20 minutos. E eu vou puxar mais a orelha aí do pessoal, viu? Não é só isso, Laura. Você sabe como que eles caminham? Eles caminham assim. Eu tenho que pagar a luz, que eu esqueci de pagar a luz. Eu esqueci de falar para o meu filho que ele tem que comer. Juro que eu estou prestando atenção no exercício. Sério, gente. Por isso que a gente colocou mente sã, corpo são. Eu preciso alinhar os dois para funcionar. Não é eu coloquei, eu tô lá na academia, tô lá. Beleza, coloquei uma música que me deu uma serotonina, uma vibe bacana, beleza. Mas, de repente, coloquei uma música melancólica. Eu lembrei dos seus posts, viu, da música, eu não esqueci. Tem pessoa que até levanta, que eu já fiz na academia. Gente, esqueci que eu tenho que fazer almoço, eu esqueci que eu tenho... O que é? Pegar meu carro, eu não paguei o boleto. E sai de lá, na cara dura. Na cara dura, tipo, todo o seu treinamento foi pro espaço. É sério, gente, essas coisas têm que ser planejadas. Por isso que eu falo que a reflexão faz tudo. Quando os sujeitos, ele ou ela, se propõe a fazer a psicoterápica, a terapia,
profunda, análise, como a gente coloca, independente de abordagem, pessoal, a gente tem que entender uma coisa: a gente está disposto a mudar, e a mudar para melhor. Isso significa que eu tenho que mudar meu hábito mental para começo de conversa, que a neuroplastia fala muito sobre essa situação. Situacional, onde eu fecho meu leque de aprendizado e meu emocional, porque toda hora eu fico colocando coisas difíceis ao invés de coisas necessárias, coisas possíveis. Ah, mas é difícil, é o bordão que eu mais escuto, né? Ah, mas é difícil. Mas não é impossível. É uma das coisas que eu mais coloco. Não é impossível. Quando que a gente começa a mudar a isso? Quando a gente faz. Não fica pensando demais. Faz. Fez, faz de novo aquele hábito. Para o seu cérebro entender, junto com a sua mente, potencializar e falar: bom, já mudamos essa parte. E depois a gente faz outra coisa. Não é fazer tudo de uma vez, pessoal. O problema das pessoas é isso. Aceleram demais o processo e vê que melhoram, param. Eu não entendo por que param. Até da terapia, eu até hoje, acho que sei lá, de mais de 20 que a gente já atendeu, pouquíssimo chegar para mim e falar assim: e agora? A gente vai dar uma resfriada, pelo menos de quinzenal, pelo menos, ao invés de 2 vezes por semana, uma vez por semana, né, na terápica, psicoterápica. Não, eu não quero mais. Não Simplesmente. espera a gente ter alta, né? Gente, e tem aquelas pessoas que acham que eu vou no psicólogo, nunca mais vou sair. Gente, sai sim, tá? Tem alta sim, não fica para sempre. E nem precisa, imagina. Pegando... é só um. Em Laura, também surge assim muitas dúvidas, né, em relação a psiquiatra e psicólogo. O que eu vou falar com psiquiatra? Como que eu vou me comportar com psicólogo? Você pode falar um pouquinho dessa diferença? Posso sim. O que acontece, gente? Geralmente, o paciente, ele não busca primeiro a gente, ele busca o psiquiatra. Infelizmente, tem esse comportamento. E quando que as pessoas procuram o psiquiatra? É quando eles estão felizes? Quando eles estão assim? Não. É quando eles estão lá embaixo, quando eles têm pensamento suicida, aí quando ele perde a esperança, e ainda eles demoram para ir. E aí, vamos lá, o psiquiatra, ele não faz psicoterapia. Ele vai ter uma escuta do que você está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Você vai falar assim: não estou conseguindo dormir direito, ou estou dormindo demais, não estou comendo. Ele vai vendo aquele padrão ali de comportamento, sinais e sintomas. E aí, no final, obviamente, você chegou lá assim, o que ele vai passar para você? Um antidepressivo, um ansiolítico, algum remédio para dormir, para aquelas pessoas que estão com dificuldade de dormir. Mas e aí, você está depressivo ou você está passando uma situação muito difícil na sua vida? E aí, essa situação difícil, você não está conseguindo ver uma saída? E aonde que você vai ver? Com a medicação que você vai encontrar essa saída? Não, gente, é conversando, é falando, igual nós falamos aqui atrás, que às vezes você fala, e aí você fala: nossa, eu falei isso, sabe? Mas em muito caso preciso, porque tem paciente que chega aqui, aí eles ficam com medo de ir no psiquiatra: eu não vou, senão eu vou tomar remédio pro resto da vida. Aí, como a gente já fez uma avaliação, já fez análise, viu, tem histórico familiar, tem toda essa questão, gente, biológica também da pessoa. E aí que nós estamos vendo que é uma questão mais aprofundada disso, a gente encaminha para o psiquiatra já com uma declaração ali, com relatório informando: foi observada depois diante de tantas sessões que continua um padrão assim, 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 ou a pessoa está passando por um processo de luto, de separação, que for, perdeu o emprego. E aí o médico, além da fala da pessoa, ele vai ter ali: olha, tá, então vamos continuar com a terapia, e você vai tomar essas medicações. E as medicações que tem para ajudar não é somente essas controladas. Tem muitos médicos psiquiatras que estão passando outros remédios, sabe? Magnésio de melato ajuda muito a questão da depressão. Então, assim, são remédios que não precisam de receita, né? Mas precisa de orientação médica, porque eles pedem, os bons profissionais, eles pedem exame de sangue para saber vitamina, hormônios. Se tiver embaixo, você vai ter os sintomas, sinais depressivos. E aí? Aí você vai lá, toma um remédio de depressão, mas não está ali fazendo reposição de hormônios, não está vendo como que está a questão se está tendo diabetes ou não, se está diabético ou não. Então, são tudo fatores que
ajudam na oscilação do humor, que mexe com o nosso cognitivo. E aí a gente vai no médico quando está embaixo, obviamente ele vai passar medicações, muitas vezes que não é necessária. E aí tem outra questão. Muitas vezes eles vão lá, o médico encaminha para psicólogo, mas como ele toma medicação anestesia ele fala, ai, não rola não. Aí ele fica pro resto da vida. Isso que é dependência. Quando fala que tá dependente, aí a pessoa começa a se automedicar, se o médico passou tantos miligramas, ele vai aumentando. Ah, não tá fazendo mais efeito, tá fazendo mais efeito. Mas por que não tá fazendo efeito? Você mudou a sua vida, você mudou a rota, você mudou o ciclo, você tá repetindo. Vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Aí não adianta, vai ficar aumentando a medicação e cada vez você vai aumentar a necessidade dele, aí você fica dependente. Só que você vai na terapia, além de você ter alta terapêutica, você tem alta também da medicação. Então, isso é muito assim, importante enfatizar, né, Jéssica? Sim. Que o melhor é buscar a terapia, que nós vamos saber como orientar vocês. Sim, imagina. Que isso é muito importante. Se for direto lá, obviamente, eles vão passar a medicação, porque é os sinais e sintomas que está passando para ele. Se eu for lá no dia que eu estou triste, o que eles vão falar? Ah, vou passar uma solução de humor para você, vou passar tal coisa. Mas é todo dia que eu estou ali? Não é todo dia que eu estou naquela situação, né? Embaixo. A Adriana Leite levantou a mão. Pode falar, Adriana. Apertou sem querer, não tem problema. Agora vamos interagir com vocês que nos acompanham de perguntas com verdadeiro ou falso, em relação à saúde mental. Pode falar. Antes de começar, deixa eu falar assim, porque eu vi alguns comentários aqui falando sobre a questão de familiares, né? Gente, é importante a gente ter uma rede de apoio, mas é mais importante ainda a gente cortar relações tóxicas, tá? Sabe aquelas pessoas que só reclamam, né? Que quando você está conversando com ela, tá falando que você está sentindo, ela fala, não, amiga. Por exemplo, a Jéssica vem falando dela, eu falo, não, Jéssica, você não sabe. Ah, pior é a minha. Nossa, a minha é pior. Tipo, desqualifica o que você está sentindo. Exatamente. E coloca ela lá. Então, de novo, mais rebaixada. Né? Sim, eu tenho uma amiga que fica só criticando, falando, não, sabe? Não é só amiga, o problema se fosse, o bom se fosse só familiar, amiga. E os familiares. Pai e mãe. E os vizinhos. Porque não tem, assim, gente, a gente fica assim, ai, mãe, amor, tem que honrar pai e mãe. Sim, mas é aqueles pais que não nutriram isso, que não tem isso. Infelizmente, a gente vê mães que falam que ficam competindo com os filhos, sabe? Nós temos que cultivar aquelas pessoas, as atividades que nos ajudam a crescer. Então, cortar relações tóxicas é importantíssimo. Se eu superei, você também pode superar. Foi uma fase, é uma fase. Né? Pessoal, entendam uma coisa, né? Eu pegando o gancho da Laura. É possível, sim, fazer os tratamentos, mas eu peço, por gentileza, que tenham calma com vocês mesmos, tá? Entendam que a paciência começa com vocês mesmos. Independente de, infelizmente, você ouvir muitas vezes no choque, né? Naquele momento de que não só vai passar, de ouvir alelos de vai passar, de que, vamos colocar assim, frescura, vamos colocar assim, né? Ainda essa palavra frescura, que eu detesto. Frescura. Mesmo você ouvindo, doendo de uma pessoa que você ama, aprenda uma coisa, a se ouvir, tá? A confiar em você. A partir do momento que você tiver as três técnicas que eu gosto de trabalhar, Laura, essa parte, o autoconhecimento, que gera autoconfiança, que gera autoestima, e o autoamor nem me fale. Ele é fundamental nas terápicas, em todos. Quero só fazer aqui, ó, uma fala para daí passar para a Jéssica. Tá bom. Gente, nem tudo que faz falta, que a gente está sentindo falta, faz falta. Sabe? Nem tudo que a gente acredita faz falta. Ai, me falta o amor de mãe. Será? Ela quer te dar? Ela tem esse amor? Então, por que está fazendo falta? Sabe? Então, para vocês perceberem que hoje, né, se alguém estiver passando por um quadro assim, que está perdido, pensando o que vai fazer, vê se isso mesmo é importante para você, isso mesmo está fazendo falta.
Será que está fazendo falta? Ah, é uma amizade, meu amigo não fala mais comigo, mas está fazendo falta? O que ele agregava para você? Então, pense nisso. Dói um Pode pouco, botar. pessoal. Tá? Mas... Dói um pouco, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vamos lá, o nosso verdadeiro ou falso. Você vai Bora lá. colocar, Daniel? É verdade ou minha. mito, verdade ou Isso. verdadeiro ou falso. Bora lá. Ok. Depressão e ansiedade pode impedir uma pessoa de trabalhar? O que vocês acham? É verdade ou mito? Botem aí. Botem aí na Botem aí. enquete. Sim, eu estou visualizando. Tá, eu tô colocando Não? joinha, alguns sim, alguns não. Mas só aí, né? Na interatividade, né? Alguém colocou Fui eu. verdadeiro. Foi eu. Tem que fechar o chat. Foi você. Oba! Isso. Gente. Gente, ó, no primeiro botãozinho aqui em cima, ali, é enquetes. Aí vocês clicam lá. Isso, no canto direito. Em Nós cima. temos uma bola cheia de pontinho, quadrado, aliás, cheio de pontinho. É um quadrado cheio de pontinha, é isso aí. Esse. Vou tomar uma água. E aí? Lorena gostou. Pode né, finalizar. Tá, Depressão e aparecendo. ansiedade pode impedir uma pessoa de trabalhar? Verdade. E aí, Laura? Sim, gente, é verdade, porque ele interfere no nosso humor, na nossa cognição, no comportamento, né, como os quadros depressivos, ou distímico, que é o mau humor crônico, quadros ansiosos. Lembrando também, gente, que a fulana é bipolar, que de manhã ela chegou no jeito, agora tá de outro. Gente, bipolaridade não é isso, não. Não é nada disso, tá? Então, assim, eles podem sim alterar o nosso desempenho no trabalho. Sem dúvida. Próxima pergunta. Se preciso ir a um psiquiatra, é porque o meu caso deve ser muito grave? E aí, o que vocês acham? Verdade ou mito? Pode ir lá, Laura. Vou repetir. Se preciso ir a um psiquiatra, Alguém é colocou porque lá. o meu caso deve ser muito grave? E aí? Botem ali na nossa enquete, gente. Tá lá, vocês arrastam assim, ó, tá lá. Isso, Pode pessoal, votar também com joinha, quem não conseguir tiver visualizando verdade. a enquete. Vai pelos dois O lados. importante é participar. Mito. Mito. Aham. Mito. Olha, a Jaqueline, amém. Já que você arrasou, hein? Isso. É, Ó, sim, isso. votaram Fora com os votos mito. aqui. E aí, Gente, Tiara? isso mesmo. Né, Tiara? Quer falar, Tiara? Cadê Tiara? Ah, tá aqui. Tiara tá aí. É que para mim não estava aparecendo. E aí, Tiara, mito ou verdade? Ué, Repete Tiara, a travou? pergunta. Sim, fazendo favor. Se preciso ir a um psiquiatra, é porque o meu caso deve ser muito grave? É verdade ou mito? O pessoal votou mito. Tá. É mito por quê? Depende se a pessoa tem medo de medicamento para começo de conversa. Né? Se ela tem medo de injeção. Vamos colocar assim, aquela brincadeira do enfermeiro. Né? Se ela tem medo de ir na saúde, porque ela tem medo do enfermeiro, de ser aplicada uma injeção que é necessária. Né? Vamos colocar esse simbólico. Quando eu estou doente, eu estou passando mal, e eu preciso de um medicamento no sentido fisiológico. Mas a questão emocional, muitas vezes, ela recai no fisiológico. Então, a gente tem que entender essa outra parte também. Essa sobreparte, esse contraste, que se for necessário, ótimo. Mas quem vai saber muito mais do que um psicólogo, um psiquiatra, é o próprio paciente que vai sempre nos relatando pautadamente, através do celular, através, olha, doutora, eu estou fazendo com fulano de tal, estou sentindo isso. Aí para o terapeuta, para o psicoterapeuta, eu estou sentindo isso. E aí a gente vai alinhando, entendeu?
É mito porque no sentido do que assusta a pessoa. É igual ir num pronto atendimento. Mas eu vou tomar injeção? É igual a gente falou sobre a questão, né, do psiquiatra e tal ali. O pessoal pegou rapidão, né? É mito. O Jorcene está assim, questiono se é mito. É mito. É mito. Tá. Próxima pergunta. Depressão e tristeza são a mesma coisa? E aí, boa. pessoal, vamos votar. Mito ou verdade? Mito. Colocaram lá. Uhum. E aí? Depressão e tristeza são a mesma coisa? Pode ir no joinha também. Cadê o joinha? Vai. Tá lá. 11 pessoas votaram que é mito, que depressão e tristeza não são a mesma coisa. Laura, Ótimo. por favor. Então, de parabéns, é isso mesmo, é mito, né? Tristeza, gente, é um sentimento que todos nós temos, né? Até os homens. Homem chora sim. Se fosse assim, se o homem não pudesse chorar, sentir nada disso, Deus não ia deixar para ele, ia ser só para as mulheres, né? Então, ele é um sentimento que todos nós sentimos em algum momento difícil, né? Em algum momento que a gente está passando por alguma perda. Já o transtorno depressivo é uma síndrome, né? É um conjunto de sintomas que, além do sentimento de tristeza, engloba. Tem outros critérios. Então, é mito. Como? É mito. Próxima pergunta. Mito. Abusar de álcool e drogas podem causar transtorno mentais? E aí? Vamos ver, pessoal. Álcool e droga causa transtorno mental? Simone colocou verdade. Verdade. Agora fiquei curiosa. Antônio falou verdade. Gente, verdade. Pessoal, e aí, Tiara? O pessoal tá de parabéns, né? É isso mesmo. Ele dá a condição, né? Não é igual o uso de drogas, se a gente parar para pensar, né? Quando eu estava na época da CAPS, o pessoal chegava muito lá com os usuários. Eu falei, não, vocês têm que entender que isso aqui não começou pela saúde mental. O que ocasionou no cérebro, através de uso excessivo, né, de drogas ou o álcool, que leva o sujeito, parafraseando, a condições para a saúde mental, né? Comportamento, a emoção fica desbotada, o vício mesmo, se a gente parar para pensar, ele muda, ele modifica a pessoa. A gente acha que não, mas modifica. E o que leva... Tinha acabado a luz, aí eu conectei no meu celular a internet. Tá chovendo muito aqui. Eu tô no Santa Rosa, tá chovendo muito. Aí acabou a luz. Tá piscando, tá vendo? Mas eu liguei aqui no meu celular pra gente terminar. Pode continuar. Terminou, Tiara? Só fala? Já, pode ir. Tá, vamos para a próxima. Medicamentos psiquiátricos viciam? Verdade ou mito? Essa é boa. E aí? O que vocês acham? Pode colocar o joinha. Tem um balanço, exatamente. Isso. Laura, acabou a luz aí? Acabou. 9 votos verdade, 2 mito. E aí, Laura? Então, gente, é mito, tá? Como eu falei um pouquinho antes lá, as pessoas que ficam, né, dependentes da medicação são aquelas que não procuram ajuda da psicologia e fica se automedicando, né? Os remédios tarja preta, como são conhecidos, ele precisa ser acompanhamento ao seu uso. Se o médico passou para você 10 miligramas daquilo ali, é aquilo ali que você tem que tomar. As outras situações da sua vida é aqui na terapia. O remédio não vai sanar. E se fosse aquele remédio sanar minha vida financeira, eu ia tomar todo dia.
E até É? porque saiu o critério, você viu, saiu o critério da pesquisa, ele só ajuda 30%, tá? Isso. É, 30%. Pois é, então, por isso que é mito. vamos Deixa eu para a ver aqui. última pergunta. Transtorno mental é sinal de fraqueza? Mito ou verdade? Acabamos já. Simone colocou mito. E aí? É fraqueza procurar ajuda? É a coisa. Ah, já é para responder? Não, ainda não. Calma, Perdão. vá. É, Segura. passando cola, né? É. Olha, mito, 9 votos mito. Claro que tem mais votos que não dá para eu visualizar. É, sim, Mito. E aí, Tiago? exatamente. É sinal de fraqueza? Não, na verdade, é como eu digo para todos os meus clientes, pacientes, né, com o maior respeito, né, aproveitar esse gancho, são as pessoas mais inteligentes e corajosas do mundo, porque eles não vão enfrentar eu ou o colega, eles vão enfrentar eles mesmos. Você imagina uma dificuldade esses anos todos, uma pessoa de 40, de 50 anos, de 60 anos, sentar ali e ter que falar dela. É aquilo que eu brinco muito, né, Laura, quando a gente vai fazer live, quando a gente vai fazer orientações, enfim, várias outras coisas. Gente, se eu colocar um papel de fazeres do dia a dia, todo mundo vai preencher isso aqui rapidão. Mas na hora que eu perguntar, e você? Sobre você. Quem é você? O que você gosta? A pessoa trava. A pessoa trava. E para mim são as pessoas mais inteligentes do mundo, então é mito. Ok. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Laura, também, em cima dessa Laura, pergunta? Então, Vou ficar à vontade. não, é questão assim, só para complementar outras situações aqui da nossa live aqui, né? Então, assim, cada um de nós temos assim, várias possibilidades durante o dia, durante o mês, durante uma vida toda, né? Nós é que decidimos para onde a gente quer ir. Então, assim, se eu não sei, né, para onde eu quero ir, qualquer caminho vai servir. E aí? É o que eu quero mesmo? Então, se a gente for Sim, comparar também a vida como uma escada, cada degrau que a gente vai subindo, ele é comemorado. Nós temos que comemorar pela nossa vida. E não pensar que só chegar lá que eu vou comemorar. Então, a gente refletir. E será que essa escada, esse caminho que eu estou seguindo, essa escada, vai mesmo aonde eu quero? Sabe? Por isso que eu falei assim, gente, geralmente o que falta, que a gente sente essa falta, será que faz falta mesmo? Que escada você está subindo na sua vida? Qual que é o fim da sua escada que você está traçando hoje? É aonde você quer chegar mesmo? Você está fazendo o que é importante mesmo para você? Ou você só está sobrevivendo ou vivendo o que as outras pessoas falam, essa questão de comparação? muito. Porque na nossa vida tem vários, diversos caminhos que são mostrados a gente aos poucos, em alguns momentos, alguma inspiração. Às vezes, muitos vão sair daqui mais animados, procurando ajuda, procurando. Então, assim, é isso, planejar e continuar. Não é fácil buscar ajuda. não. Por isso que não é fraqueza. Não é fácil, né? E para a gente poder se ouvir também. Para a gente finalizar, né? Tem uma pergunta que veio do YouTube, só que eu não estou sem o nome da pessoa que fez. Cardiologista pode receitar medicação como escitalopram? O meu receitou. Eles receitam. Tem médicos, ginecologistas, outros, mas o melhor é mesmo a da psiquiatria. Porque ali eles passam medicação, para ansiedade, diante também do que ele conhece, porque ele é especialista em questão cardiológica. Mas e a questão, será que essa ansiedade vem da onde? Porque a gente tem ansiedade, igual a tristeza, é normal. O que ela começa a ser patológica é quando começa a atrapalhar a nossa vida. E só o profissional da saúde mental vai conseguir ver e saber qual a medicação correta. Eu vi que alguém colocou aqui, não sei se foi a Simone, que colocou que há muitos anos ela ficou tomando uma medicação que não era. Eu fiquei muitos anos também tomando a medicação, que o médico falava que era para depressão, e não era. Só que quando eu falava, ele falava assim, tipo, você está querendo mandar no meu serviço? Exatamente. Né? Você está querendo não sei o quê? E quando eu comecei a estudar psicologia?
agora você é estudante, você está querendo... Você aprendeu lá sobre um transtorno, você está querendo dizer que você tem? Sabe, eu fiquei 5 anos ali com uma medicação que não era, porque ele falava que era uma situação, só que ele não escutava a minha história. E nem validava o que a minha psicóloga mandava para ele. Ele olhava o papel literalmente e falava assim, isso aqui é frescura. Sabe? Então, a gente escolheu profissional, foi no psiquiatra, não gostou, viu que ele não teve uma escuta, porque tem consulta que é 20 minutos não dá para saber, gente. Vai para outro. Não fica com receio, não vou tomar isso aqui, vai para outro, tá? É bom a gente ter alguma afinidade com o profissional. E tudo isso que vocês falaram também, né, é muito importante, porque ajuda a reduzir esse preconceito e incentiva as pessoas a cuidarem de si mesma e principalmente umas das outras, né? Pequenas atitudes, como ouvir sem o julgamento, respeitar o limite de cada pessoa e principalmente buscar procurar o apoio profissional quando necessário faz muita diferença, né? Faz. A escuta ainda é sensacional. Aquelas pessoas que têm vocação, né? Porque a gente entende que tem profissionais que realmente acham que validar uma pessoa é escrever, prescrever e tchau, próximo. Sim. Não, nós estamos no século XXI, hoje já foi inteirado sobre isso, até a própria filosofia estoica, a nova pelo menos, assim como a nova neurociência comportamental, emocional, como queiram chamar, que é a frente à neuropraxia, fala, argumenta, tem tese, tem o porquê quântico, por experiências que falharam, porque não leva duas questões em jogo: a subjetividade, que é a fala do paciente, que é o fundamental, e a escuta. E a escuta leva ao acolhimento e leva a série de um tratamento, pelo menos para uma qualidade de vida que aquele sujeito ou sujeita não teria. Né? Então, pessoal, agora sim, estamos chegando, né, no final da nossa live. Foi muito bom trocar essa experiência. Quero só deixar um recado para vocês que nos acompanham, né? Se notar mudanças no comportamento, não se reconhecer, ter pensamentos que promovam dor, está difícil realizar atividades que antes eram prazerosas, não hesite, procure ajuda. E se já recebeu ajuda, aceite essa ajuda, né? O sofrimento que o transtorno psiquiátrico pode causar, eles são incalculáveis. Alguns são mais comuns, como a dor, a tristeza, a falta de energia, ganho ou a perda de peso, né? A melhor forma de cuidar da nossa saúde mental é através de terapia, realizar atividade física e ter uma boa alimentação. E aqui, né, quero agradecer a Laura por ter aceito o nosso convite. Quer deixar alguma mensagem, Laura? Gente, primeiro, eu quero agradecer, foi muito gostoso esse bate-papo. Espero ter outras oportunidades, estou à disposição, tá? Obrigada. E, assim, aquela pergunta que eu fiz, né, o que faz falta para vocês refletirem, mas tem uma que é muito importante para a gente cuidar desse interior e esse cuidado em questão familiares e tudo mais. Para vocês, quem está aí escrevendo, escreve isso aqui também. O que você deixou de ser quando cresceu? Perfeito, criança interior, perfeito. O que você deixou de ser? Sabe, olhar para aquela criança, o que você desejava e o que você está vivendo. Isso ajuda muito no autoconhecimento e você conectar com aquele ali e se livrar de relacionamentos tóxicos. Obrigada. Tiara, como que a equipe da CSQV pode apoiar o servidor nesse processo? Bom, ele pode apoiar pelas consultas que a gente tem aqui, né? O ramal que existe no nosso departamento da qualidade de vida, pela nutricional, tem assistente social, tem as psicólogas aqui também. Beleza, né? Quero reforçar também mais uma vez para quem nos acompanha que o governo de Mato Grosso, por meio da CEPLAG, disponibiliza mais uma ação de cuidado com a saúde do servidor, né, que é por meio da plataforma Doutor Aqui. A oferta para sessões de psicoterapia já está disponível para agendamento pelo próprio servidor, pelo portal do servidor, clicando no ícone Serviços de Saúde. E está disponível
A psicologia, a pessoa deve informar o CPF e a data de nascimento para o acesso. A psiquiatria requer acompanhamento prévio pela equipe psicossocial do seu órgão. Procure uma assistente social ou um psicólogo para o encaminhamento necessário. A nutrição, ortopedia e endocrinologia está disponível através do protocolo de saúde e de bem-estar da ação Vida Saudável. Procure a unidade de gestão de pessoas para obter mais informações. Essa plataforma é voltada apenas para servidores com acesso ao portal do servidor. Para os demais servidores, podem participar do plantão psicológico de forma presencial ou online com a equipe setorial da CSQV. Dúvidas, nós estamos à disposição pelo e-mail csqv@cefaz.mt.gov.br. E convido também, aproveitando a oportunidade, para convidar os servidores a acompanhar as ações da Superintendência de Gestão de Pessoas no Instagram, @pessoas.cefaz.cefazmt, @pessoas.cefazmt. Um recadinho que a Laura deixou para vocês, eu vi que tem algumas perguntas, algum comentário no chat que não deu tempo para a gente colocar no ar. Ela vai estar disponível após a live por 40 minutos. Se alguém quiser, tiver interesse, pode chamar ela pelo WhatsApp, tá, pessoal? Não é por ligação, pelo WhatsApp. Se vocês quiserem anotar, eu vou falar. É 65 99818 0345. Vou repetir, 99818 0345. Aí, após a live, ela vai atender por ordem de chegada de mensagem, ok? Agradecer, Tiara, também. Obrigada, Tiara, pela participação e a todos que nos acompanharam pelo Google Meet e pelo YouTube. Obrigada, bom final de semana e até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.